Você acha que não tá fazendo o suficiente? Essa sensação que você tá correndo que nem maluco numa esteira, dentro de uma academia escura. Você tá suando, o coração tá na boca, a perna tá bamba, mas a paisagem não muda. É a mesma parede na sua frente. E o pior é que pelo vidro, você olha pra rua e parece que todo mundo tá numa pista de verdade, passando voando por você. Um já comprou um carro, outro tá postando uma foto em Paris, a outra pessoa passou num concurso que parecia impossível e agora tá com a vida resolvida. E você tá aí, na esteira, correndo parado, gastando uma energia absurda, mas sem sair do lugar. Ok, deixa eu falar um negócio logo na sua cara. Sem firula, olho no olho. Você não tá louco. Você não tá sendo dramático. Essa angústia é o ar que a gente respira hoje. É o veneno silencioso de toda a nossa geração. Essa pressão invisível, uma espécie de nuvem tóxica que para sobre nós, exige que a gente seja incrível, que otimize cada segundo. Transforme hobby em trabalho, descanso em network, almoço em reunião produtiva. É um moedor de carne social. E a gente entra na fila sorrindo, postando selfie com hashtag foco, achando que o prêmio no final compensa a alma moída. Mas e se eu te dissesse que o prêmio é uma farsa? É literalmente uma cenoura amarrada numa vara na sua frente, que te faz correr mais rápido na esteira. E se eu te contasse que a única solução para finalmente sair do lugar é ter coragem para apertar o botão de parar? Parece papo de coach, eu sei. Eu mesmo já revirei o olho para essa conversa. Mas me dá um voto de confiança. A gente vai usar a história de um moleque ruivo, baixinho, teimoso, completamente obstinado por vôlei para entender o caos que está instalado aí dentro da sua cabeça. Porque a jornada dele é o mapa perfeito pra gente sair disso. E não é um mapa fácil, cheio de atalho. É um mapa honesto, cheio de lama, de desvio, de noite escura, mas é um mapa que leva a um lugar de verdade. Se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, se alguma coisa aí dentro deu um estalo de reconhecimento, faz o seguinte, se inscreve aí no canal. Clica no botão, porque isso aqui não é só mais um vídeo pra distrair sua angústia. É o começo de uma conversa. E eu prometo que no final dela, a esteira ainda vai estar lá, mas você vai ter a chave pra desligar a hora que quiser. Capítulo 1. A maldição da velocidade. Por que sua pressa é seu pior inimigo? Vamos direto para uma cena que é a fotografia da sua vida. Pensa num jogo de vôlei. Final de campeonato, a tensão é tão densa que dá para cortar com uma faca. De um lado, um time que é a definição da velocidade, do ataque surpresa, do caos organizado. A arma principal deles é a rapidez. É pegar o adversário de surpresa. Esse time é o Karasuno, o time do nosso moleque ruivo, o Hinata. Eles chegaram até ali porque eram mais rápidos, mais imprevisíveis, mais frenéticos. A velocidade é a identidade deles, o superpoder. O jogo tá no limite, ponto decisivo. O cansaço já bateu de um jeito que o corpo não responde mais ao cérebro. Ele só vai no automático. E é nesse exato momento, de vida ou morte, que o treinador, um cara que entende a alma do time, olha pra eles e grita uma ordem que parece um absurdo, uma traição à própria essência deles. Ele grita: desacelerem! Imagina essa cena. Você passou a vida inteira ouvindo de todo mundo, pais, professores, chefes, gurus de internet, que para vencer precisa ser mais rápido, mais eficiente, mais produtivo. Você construiu sua identidade, suas poucas vitórias, sua frágil confiança na base da velocidade. E no momento mais crucial da sua vida, a pessoa que deveria te guiar manda você jogar sua maior arma no lixo. Isso é de ferrar o psicológico, né? Dá um curto-circuito na lógica que te ensinaram. Agora, tira o vôlei da equação e coloca a sua vida. Essa quadra é o seu dia a dia. A velocidade é a produtividade. As noites mal dormidas para entregar um projeto que ninguém vai ler direito. Os fins de semana sacrificados por um freela que paga mal. As noites que você passa rolando feed, vendo a vida perfeita dos outros e se sentindo lixo por não estar no mesmo ritmo. Você tá indo tão rápido, tão focado em atacar, em produzir e mostrar para os outros que tá fazendo alguma coisa, que a velocidade deixa de ser uma ferramenta e vira sua maldição. E o que acontece quando a velocidade te domina? Bom, seu ataque fica previsível, suas ideias perdem a profundidade, viram só repetição de algo que já existe. Seu trabalho, que antes tinha uma faísca de paixão, vira só sua obrigação mecânica, um checklist de tarefas. Você tá tão rápido que não consegue mais ver o jogo, só a bola. Você perde a visão periférica, você não vê as oportunidades que estão do seu lado, você não percebe as ameaças que se aproximam, você tá exausto. Mas a adrenalina da ansiedade, o cortisol, tá bombando no seu sangue. Ele te mantém de pé, te engasgando, sussurrando no seu ouvido que só mais um pouco vai resolver. Só mais essa noite sem dormir, só mais esse fim de semana no trabalho. Isso é mentira. É a síndrome do burnout se fantasiando de garra. Assuno estava perdendo o jogo não por sua falta de habilidade, mas por excesso da sua maior força. Eles estavam se afogando na própria virtude.
estavam presos num ciclo vicioso de ataques cada vez mais rápidos e cada vez mais inúteis. E o que o nosso protagonista faz? O Hinata, o cara que é a personificação da velocidade, da ânsia de chegar logo ao topo, ele obedece. Ele para, ele respira fundo no meio daquele inferno barulhento e, num ato de fé e coragem, ele faz a jogada mais simples, mais lenta, mais básica do vôlei. Ele dá um levantamento perfeito, calmo, alto. Ele não ataca, ele prepara, ele cria tempo, ele cria espaço e, ao fazer isso, ele não só salva o ponto, ele salva a alma do time. Ele quebra a maldição da velocidade. A primeira lição desse mapa é essa, e é a mais difícil de engolir. Sua pressa, sua necessidade doentia de fazer o suficiente é provavelmente a âncora que está te prendendo no mesmo lugar. Desacelerar não é desistir. Desacelerar é um ato de inteligência. É a coragem de respirar fundo no meio do furacão para poder, pela primeira vez, enxergar uma saída. Capítulo 2. O exílio voluntário. A coragem de desaparecer para se encontrar. Agora vamos voltar um pouco no tempo, porque essa capacidade de desacelerar não nasceu do nada. Ela foi forjada no fogo. Antes desse jogo, antes da glória, Hinata passou pelo inferno. E o inferno muitas das vezes tem a aparência de um banco de reservas. Ou pior, de nem estar na lista de convocados. Depois de um campeonato nacional, onde ele sente que falhou miseravelmente, onde a febre o tira do jogo, ele tem a sensação de que abandonou o time, ele toma uma decisão que, para qualquer um fora, soa como loucura, como suicídio profissional. Enquanto todos seus rivais e companheiros de time estão entrando no circuito profissional, assinando contratos, treinando com os melhores do Japão, virando notícia, ele decide ir embora, desaparecer, sumir do mapa. Não para um time melhor, não para um centro de treinamento de elite. Ele vai para o Brasil, sozinho, para jogar vôlei de praia. Agora uma pausa para pensar na dimensão da intensidade disso. É o equivalente a você, que está aí se matando para passar num concurso, largar tudo para ir vender artesanato na praia, numa praia isolada no México. É o aspirante a executivo da Faria Lima, que na véspera de uma promoção, queima o terno e a gravata para aprender a surfar em Bali. Do ponto de vista do script social do sucesso, é um fracasso retumbante. É desistir da corrida e se auto-sabotar. E a dor disso é real, palpável. O vídeo mostra ele lá, no Brasil, ralando em um bico de entrega de comida, se sentindo um merda, um ninguém. E aí, para acabar com tudo de vez, ele vê pela tela rachada do celular o seu maior rival, tendo nas Olimpíadas, no maior palco do mundo, vestindo o uniforme do Japão. Imagina o tamanho desse soco. A sensação de que você não só ficou para trás, mas que você pegou um desvio para o beco sem saída, escuro e fedido, enquanto todo mundo acelerava numa via principal, iluminada e cheio de outdoor com o rosto dele. É a materialização do seu pior medo, o medo da irrelevância, o pavor de ter feito a escolha errada e agora ser tarde demais para voltar. Essa é a parte que ninguém te conta sobre as jornadas de amadurecimento de verdade. Elas envolvem desaparecimentos. Elas exigem que você, em algum momento, saia do palco principal. Que você banque o risco de ser esquecido, de ser julgado como o cara que não deu certo. A menina que tinha potencial, mas desperdiçou. Porque o crescimento mais profundo, a reestruturação da sua alma e das suas habilidades, quase nunca acontece sob os holofotes. A lagarta não vira borboleta em público. Ela se fecha num casulo escuro, apertado e solitário. Acontece no exílio, no silêncio, na oficina fechada. A gente vive numa cultura que exige a exposição constante. É a tirania do personal brand. Se você não posta, você não existe. Se você não mostra seus resultados, você não está trabalhando. Esse exílio voluntário do Hinata é uma revolta visceral contra tudo isso. E ele está dizendo, foda-se o palco de vocês. Foda-se a linha do tempo de vocês. Foda-se a validação dos seus likes. Eu tenho um trabalho interno, invisível e doloroso para fazer. Um que ninguém vai ver, ninguém vai curtir, mas que é a única coisa que importa para mim agora. Sua vida, talvez agora mesmo, esteja pedindo por um exílio. Não precisa ser se tocar em algum canto do Brasil para jogar vôlei de praia. Pode ser desativar as redes sociais por um mês e encarar o silêncio e o tédio. Pode ser dizer não para aquele projeto que todo mundo acha incrível, mas que não acende uma faísca em você. Pode ser usar seu fim de semana para aprender a tocar algum instrumento musical, sem pressão de virar um profissional, só porque sua alma pediu. É a coragem de, conscientemente, pisar no freio e sair da estrada principal, confiando que o seu beco sem saída é, na verdade, o único caminho para o seu próximo nível. Capítulo 3. O Evangelho segundo a areia. Lições que o asfalto não ensina. Beleza, ele foi pro Brasil, ele bancou o exílio. E aí? Ele chega lá e magicamente vira um deus do vôlei de praia? Claro que não. Ele se ferra muito. E se ferra bonito, com requintes de crueldade.
A primeira coisa que a areia faz, de forma impiedosa, é roubar sua maior força. Hinata era um saltador. Sua capacidade quase que sobrenatural de voar era o que o definia. Na areia, seu pulo vira uma piada. Ele é patético. O chão que antes o impulsionava, agora suga ele para baixo, o prende. O universo, na sua infinita e fútil ironia, olhou para ele e disse: "Ah é? Você é o saltador? O cara que pula incrível. Então vamos ver o que você é de verdade sem seu superpoder." Isso é de uma brutalidade pedagógica imensa. É a vida te forçando a se reconstruir do zero, a encontrar novas fontes de força quando a principal seca. A areia o obrigou a aprender tudo aquilo que ele negligenciava porque era bom demais em uma única coisa. No vôlei de quadra, ele podia se esconder atrás dos outros em certos fundamentos. No vôlei de praia, com só 2 jogadores, não dá pra se esconder. Você tem que sacar, receber, levantar, atacar, defender. Você tem que ser completo. A areia tirou o superpoder dele para forçá-lo a se tornar um herói de verdade. Não um herói de um truque só, um impostor. E fora de quadra, a vida real, essa professora carrasca, continuava batendo sem dó. Ele se perde no trabalho de entrega. Um cliente grita com ele, sua carteira é roubada. Tem um momento no vídeo que é a síntese da desesperança humana. Ele tá sozinho, num país estranho, sem dinheiro, com fome, com saudade de casa, e o sentimento é um só. Que caralhos eu tô fazendo aqui? Eu joguei tudo fora. Eu sou um idiota. Então, essa é a voz, e você conhece essa voz. É a que sussurra na sua cabeça quando você tenta algo novo e dá tudo errado logo de cara. Quando você larga o emprego seguro para empreender e os boletos começam a vencer antes do primeiro cliente aparecer. Quando você entra numa faculdade nova e se sente o mais burro da turma. É a síndrome do impostor misturada com arrependimento e um pânico gelado que paralisa. É a hora que 99% das pessoas desistem, pedem desculpas e voltam correndo para a segurança medíocre da esteira. Mas é nesse fundo do poço que a mágica acontece. Não uma mágica de fada madrinha, uma mágica de calo na mão. Ele lembra de uma frase do antigo treinador, que era: quem sobe a escada deve começar por baixo. Não existe atalho, não existe elevador para o sucesso. É escada, degrau por degrau. E muitas vezes o primeiro degrau está coberto de merda. Todo o glamour que a gente vê nos outros é só o topo de uma escada que foi construída no escuro, com muito suor, muita lágrima e muita merda. Hinata, ali sozinho, quebrado e com fome, estava construindo a fundação da sua escada. Isso me lembra da outra vez que ele foi rebaixado, quando deixaram ser apenas o gandula no time. Ele se sentiu humilhado, um intruso deixado para trás, mas foi ali, só observando e pegando as bolas, que ele desenvolveu uma visão de jogo que ninguém que estava jogando de fato conseguiu desenvolver. Ele aprendeu a ler os corpos, a prever os ataques, a entender o fluxo da partida de uma perspectiva privilegiada, de fora. O que a gente aprende com essa porra toda? Que seus maiores aprendizados, as suas habilidades mais raras e valiosas, muitas vezes vêm do lugar que você considera um desperdício de tempo. Vem das posições de fracasso, como ser um gandula, jogar na areia, se perder num país estranho. Não era um desvio, era o caminho. A vida estava ensinando a ele o evangelho segundo a areia. A força de verdade não está no quão alto você pula, mas o quão sólida é a sua base quando o chão sob seus pés é instável e traiçoeiro. Capítulo 4. A revolta silenciosa. Comer, dormir e a arte de mandar o mundo à merda. No meio de todo esse caos no Brasil, nessa jornada de se reconstruir, Hinata desenvolve um hábito que, à primeira vista, parece banal, quase irrelevante, mas que, no nosso contexto de produtividade tóxica, a glorificação do burnout é o ato mais revolucionário e subversivo de todos. Ele começa a cuidar de si mesmo, de verdade. E preste atenção, não é o autocuidado de postar uma foto com máscara facial no Instagram com a legenda self-care. É o autocuidado cru, fundamental, animal. O vídeo mostra ele fazendo musculação, dormindo bem, fazendo yoga e principalmente comendo. Tem uma cena emblemática em que o mentor dele no Brasil, um cara mais velho, percebe que ele está exausto do treino e o aconselha a priorizar a comida em vez de uma hora de treino. E o Hinata, o mesmo moleque que antes se mataria de treinar até desmaiar, escuta. Ele para e vai comer. Ele entende, na pele, um corpo sem combustível não é uma máquina. É um carro que vai pifar no meio da estrada e te deixar na mão. Lembra da febre que o tirou daquele jogo decisivo no Japão? Aquilo não foi azar. Aquilo foi o corpo dele gritando, implorando por arrego depois de ser ignorado e levado ao limite extremo por muito tempo. Foi um corpo desligando o sistema para não morrer. No Brasil, ele finalmente aprende a lição que quase lhe custou tudo. Ele entende que estar bem não é o estado padrão das coisas. Não é garantido, é algo que você constrói ativamente.
com disciplina todos os dias. Você treina, você se disciplina para comer direito, para dormir, até que estar bem se torne um hábito. Isso é uma porrada na nossa cara, porque a gente vive numa cultura que glorifica o sacrifício. Durma quando morrer, trabalhe enquanto eles dormem, seja a pessoa que mais trabalha duro na sala. É uma romantização da autodestruição em nome de sucesso, que talvez nunca chegue. E se chegar, vai te encontrar doente, ansioso, deprimido e sozinho demais para aproveitar. É uma péssima troca. A revolta silenciosa do Hinata é essa. É a decisão consciente de que seu corpo e sua mente não são inimigos a serem domados e chicoteados, mas sim o único veículo que você tem para atravessar a vida. Cuidar dele não é um luxo, não é preguiça, não é falta de ambição. É manutenção básica e inteligente. Você não colocaria o carro mais caro do mundo numa estrada sem óleo no motor e com pneu careca. Então por que caralhos você faz isso com você mesmo dia após dia? A verdadeira disciplina não é se forçar a trabalhar 18 horas por dia movido a café e ódio. Isso é estupidez. A verdadeira disciplina é ter força de fechar o notebook na hora certa, mesmo que o trabalho não esteja perfeito. É ter a disciplina de cozinhar uma comida decente em vez de pedir um lixo qualquer pela terceira vez na semana. É ter a disciplina de desligar o celular e dormir 8 horas, quando a ansiedade está gritando para você ser mais produtivo e resolver os problemas do mundo às 3 da manhã. É entender, como o vídeo diz de forma brilhante, que mesmo fazendo tudo certo, alguns dias vão ser ruins. Você vai ficar doente, vai ficar triste, vai se sentir um fracasso. E tá tudo bem. Não significa que você falhou no seu projeto de autocuidado. Significa que você é um ser humano. A revolta não é buscar a felicidade constante, que é uma ilusão vendida por gente que quer o seu dinheiro. A revolta é construir uma base de saúde física e mental tão sólida que quando a tempestade vier, e ela vai vir, você dobra, mas não quebra. É a arte de mandar o mundo e suas expectativas irreais a merda, para poder cuidar do seu próprio universo primeiro, porque um universo em colapso não serve para ninguém. Capítulo 5. A ressurreição do fracassado. Como a perda de tempo constrói um monstro. 2 anos. 2 longos, silenciosos e invisíveis anos. 2 anos de areias, de bicos, de solidão, de saudade, de treinamento invisível. Hinata volta para o Japão, e ninguém sabe quem ele é. Ele não tem a fama dos seus antigos rivais. Não tem um contrato milionário esperando por ele no aeroporto. Ele é só um cara que sumiu e agora tá de volta, pedindo uma chance, pronto para fazer um teste. Aos olhos do mundo, ele é um ponto de interrogação. Um talvez. Quem é esse ruivo aí? Um fracassado tentando voltar pro jogo. E então, o jogo começa. A quadra de madeira, o ambiente que ele dominava com velocidade e o monstro que foi construído no silêncio, na areia, na humildade do exílio. Finalmente aparece. Ele não é o mesmo, ele é outra coisa. Aquele saque absurdo do seu rival, Kageyama, o gênio, que antes era impossível de receber, ele recebe. Com uma calma, com uma beleza, com uma perfeição técnica que choca todos na arquibancada da quadra. O equilíbrio que ele foi forçado a aprender na areia, onde cada centímetro de movimento importa, transformou ele numa rocha. Aquele desperdício de tempo no Brasil o transformou no defensor que ele nunca soube que podia ser. O seu antigo ponto fraco virou uma das suas maiores armas. Aquela visão de jogo, aquela inteligência tática que ele desenvolveu sendo gandula. Agora, amplificada por 2 anos, tendo que ler o jogo inteiro sozinho na praia. Permitiu que ele lesse os maiores atacantes do mundo. Ele se move como um ninja, antecipando jogadas, aparecendo onde ninguém espera. O conselho que ele recebeu de um antigo rival de praia, Oikawa, sobre como os oponentes viam, deu a ele uma nova arma devastadora: a percepção. Ele não era mais o instinto da velocidade, ele era inteligência, ele era estratégia. Cada pedaço da sua jornada, cada momento em que na hora parecia um fracasso, uma humilhação ou um desvio de rota, se revela como uma peça fundamental da sua nova e assustadora identidade. A areia que roubou seu pulo, o trabalho de gandula que o tirou de quadra, a carteira roubada que o ensinou sobre resiliência, a saudade de casa que o fortaleceu, as noites dormindo bem, a comida que ele priorizou, tudo, absolutamente tudo, o levou para aquele momento. Cada ferida virou uma cicatriz, e cada cicatriz era parte da sua nova armadura. Não existe tempo perdido. Essa é a conclusão final. É a verdade que eles não querem que você saiba, porque gente apressada e ansiosa consome mais. Cada beco sem saída te ensinou a ler mapas melhor. Cada porta fechada fortaleceu seu ombro para a próxima que você vai precisar arrombar. Cada momento de solidão te forçou a ouvir sua própria voz, abafada pelo barulho do mundo. Cada fracasso foi, na verdade, o universo te dando de graça uma aula de mestrado que nenhum curso, nenhum livro, nenhuma palestra motivacional poderia te dar.
A história do Hinata é a prova definitiva de que o caminho mais longo, mais estranho e mais doloroso é, muitas das vezes, o único que te leva onde você realmente precisa chegar. Teria se tornado o jogador completo e aterrorizante que se tornou se tivesse seguido o script, se tivesse ficado no Japão, se tivesse corrido na mesma velocidade de todo mundo. O que o tornou excepcional foi justamente a coragem de ter sido medíocre por um tempo, de ter sido um aprendiz, de ter se permitido a perder tempo para se encontrar. Então, da próxima vez que você se sentir nessa esteira, correndo desesperadamente e não saindo do lugar, exausto e frustrado, lembre-se disso. Talvez você não precise correr mais rápido. Talvez você precise ter coragem de fazer o que ninguém espera. A coragem de descer da esteira, olhar em volta no silêncio e começar a andar, devagar, na direção que ninguém mais está olhando. Porque é de lá, no caminho não trilhado, que os monstros de verdade são forjados.